Queridos irmãos, por gentileza, Epístola de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, nesta feita vamos passar a ler apenas um versículo, que é o versículo de número 8. Versículo de número 8 do capítulo 5 da Epístola de Paulo escrevendo aos Efésios, que diz assim o texto sagrado: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém, meus irmãos? Que Deus nesta noite possa aplicar esse texto em nossos corações e que possamos meditar um pouco neste versículo nesta noite. É do meu conhecimento que Deus já vem se revelando para nós desde o início do trabalho, por intermédio dos cânticos, bem como por intermédio da palavra que me antecedeu aqui nesta noite. Sentimos a presença de Deus através do louvor e através da palavra ministrada anteriormente. E acredito eu que Deus está falando com você nesta noite através deste culto. Já foi falado através de cântico que nós temos que ser como soldados, que possamos estar sempre a posto, para que quando o Senhor precisar de nós, Ele não venha enxergar em nós homens covardes, nem mulheres covardes, mas sim homens corajosos e mulheres corajosas. E diante de tudo isso, Deus ele vem se revelando para o seu povo nesta noite. Porém, meus queridos irmãos, no decorrer do dia, pensando eu em um texto sagrado, o Senhor colocou o versículo de número 8 do capítulo 5 de Efésios. E quando nós passamos a analisar essa carta que Paulo ele escreve de maneira muito própria, de forma muito contundente para esta igreja localizada em Éfeso. O texto que nós lemos, conforme eu já falei, é direcionada de forma específica para a igreja de Éfeso. E vale a pena ressaltar que Éfeso fica localizada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E os moradores de Éfeso adoravam naquela época uma deusa conhecida como a deusa Diana. E também era conhecida naquele tempo como a deusa da prostituição ou a deusa da fertilidade.
E também, meus queridos irmãos, você que está nos assistindo através desta transmissão, existia alguns comerciantes que vendiam e, consequentemente, ganhavam dinheiro através da comercialização da estátua da deusa Diana. Mas percebam uma coisa: através de Paulo, o evangelho chega naquela cidade. E quando a palavra de Deus é pregada naquela localidade, as vendas da imagem da deusa Diana estava caindo de produção. Por quê? Porque muitos que viviam nas trevas estavam encontrando o caminho da luz. O evangelho estava sendo pregado na cidade de Éfeso com muita propriedade. E muitos que se encontravam na idolatria estavam se arrependendo e estavam passando a adorar o Deus vivo. Estavam entregando a sua vida literalmente para Jesus. Arrependimento sincero aconteceu naquela época ali em Éfeso. E vale a pena nós falarmos nesta noite: o mundo está sendo assolado, não é nenhuma novidade. Mas eu quero dizer algo para você que está me assistindo através desta transmissão. É um desejo de Deus que venha acontecer o verdadeiro arrependimento. O Senhor, Ele vai passar como que uma peneira perante toda a terra, e Ele deseja que venha acontecer o verdadeiro arrependimento. A idolatria não existia solar na época, no tempo da igreja de Éfeso. Parece que nos dias atuais a idolatria tem se avançado de forma dobrada. E isto não está agradando a Deus. É necessário que haja o verdadeiro quebrantamento. É necessário que haja o verdadeiro arrependimento. Assim como aconteceu na cidade de Éfeso. Muitos que estavam vivendo nas trevas estavam deixando a prática da idolatria e estavam passando a viver por intermédio da pregação da palavra de Deus nas luzes ou na luz que é Jesus. Na carta aos Efésios, vale a pena nós falarmos nesta noite também que Paulo começa falando para aquela igreja no capítulo 1 que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Capítulo 1, versículo de número 22, o texto diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quando nós passamos a olhar esta expressão, nós podemos colocar a igreja como um membro ou os membros do corpo, e Cristo está posicionado na cabeça. Quando nós passamos a analisar esta situação, mediante a esta situação, observe uma coisa comigo, que o corpo ou o membro do corpo só vai atender um mandato ou uma ordem quando a cabeça ordena. Da mesma maneira, a igreja que tem Cristo como cabeça, só vai para onde Ele ordena. A mão só se movimenta quando a ordem sai da cabeça. Os pés só se movem quando a ordem sai da cabeça. Da mesma maneira somos nós como igreja. Você só vai para onde o cabeça manda, que é Jesus. Você que está nos assistindo por intermédio desta transmissão e está pedindo de Deus uma resposta, eu quero te dizer uma coisa: não saia do seu lugar enquanto a ordem não partir de Jesus. Você, como igreja, vai saber perfeitamente quando a ordem parte da parte de Deus. No capítulo 2, Paulo diz que a salvação é pela graça, e nós sabemos disso, mas vale a pena ressaltar que de fato a salvação é pela graça. Mas observe comigo, é de graça, e você sabe perfeitamente o significado desta palavra graça. E o significado é favor imerecido. Mas a salvação não foi de graça. Jesus pagou por nossa salvação com sangue, ou seja, teve um preço. E por esse preço ter sido pago, nós hoje estamos aqui. Aqui nós estamos de maneira resumida, e você está aí em sua casa, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Isto não é nenhuma novidade para você, não é nenhuma novidade, mas eu venho dizer para você nesta noite: a salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. Portanto, em meio à graça, nós venhamos fazer por onde merecer esta graça. No capítulo 3, Paulo, ele vai sentir o desejo de orar pela igreja de Éfeso. E ele vai dizer: por esta causa, eu me coloco de joelho diante do Pai de nosso Senhor, Salvador
Jesus Cristo. Paulo, ele vai sentir esse desejo de orar pela igreja ali localizada na cidade de Éfeso. Paulo não estava presente, Paulo estava distante, mas Paulo sentia o que aquela igreja precisava, o que aquela igreja necessitava. E Paulo vai dizer para eles: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quer ter vitória? Se coloque de joelho. Quer ter vitória? Tenha propósito diante de Deus. Quer ter vitória? Sinta a necessidade do seu próximo. Quer ter vitória? Ore em prol daqueles que estão necessitando. Quer ter vitória? Ore em prol da nação brasileira neste atual momento. Por que não dizer: ore por todo o mundo que está precisando de uma intervenção divina. Abrace esta causa, faça como Paulo, abrace a causa mesmo que não seja sua, mas abrace a si mesmo. Ore pelos que estão precisando, porque não adianta nós só abrimos a nossa boca para criticar, para amaldiçoar, para profetizar coisas terríveis. Não. Seja igreja, faça prevalecer na sua vida o que está escrito em Salmo 133. Faça com que a unidade venha prevalecer em todos os aspectos. E entenda que através disso é que a igreja se torna mais poderosa. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo vai falar acerca da unidade da fé. E no capítulo de número 5, Paulo fala à igreja dizendo, no versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus. Agora tem uma coisa: vocês agora não estão mais nas trevas. Vocês agora são luz. A mensagem foi pregada dentro da cidade. Os que estavam vivendo da idolatria passaram a viver no caminho da luz. Paulo vai falar acerca de Jesus e dizer que Jesus é que orientava e mostrava o caminho para eles andarem. Paulo vai dizer para eles que a salvação é pela graça. Paulo diz: vocês têm causa, eu vou abraçar, eu vou orar juntamente com vocês, mesmo não estando presente, mas eu vou estar de joelhos, vou ajudar vocês nesta causa, pois vocês carecem
E no capítulo 5, tendo em vista a atual situação dos irmãos, Paulo vai dizer para eles: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui eu quero citar duas características de quem é imitador de Deus. Primeiro, tem um bom testemunho. Segundo, certamente é uma pessoa santa, ou é considerado um santo. Você vai observar comigo, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 9. Eliseu, todas as vezes que passava por uma determinada localidade, existia uma mulher e um homem que ficavam observando Eliseu passar. E eles nem conheciam Eliseu, mas pelo seu bom testemunho, digamos assim, quando Eliseu passava, eles julgaram Eliseu como um homem santo. E é assim que acontece com todos aqueles que passam a viver na luz. Anteriormente fazia o que era errado, mas quando passa a viver na pessoa de Cristo Jesus, é conhecido como um homem e uma mulher santa. Está escrito: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque quando estava nas trevas, não tinha valor, ninguém dava crédito, mas quando passa a estar na luz, é nova criatura, e é valorizado, e tem crédito. Onde passa, alguém diz: eis aí que está passando, é um santo homem de Deus. No capítulo 5 ainda falando, você vai ver, e aqui eu finalizo, Paulo falando no versículo 8: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora, por que Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos ali? No versículo 3, Paulo vai dizer: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Aí no versículo 8 Paulo vai falar: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. A Bíblia Sagrada vai dizer, em Atos capítulo 9, e observe comigo, que Saulo de Tarso, antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, para os cristãos daquela época, ele andava nas trevas.
E quando ele andava nas trevas, ele perseguia os crentes. Quando ele andava nas trevas, ele prendia os crentes, porque ele tinha cartas nas mãos. Quando estava nas trevas, além de perseguir e prender, ele também matava crente naquela época. Mas como eu falei, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem, o autor desta carta aos Efésios, ele vai passar a andar no caminho da luz. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que na luz, Paulo prega a salvação. Na luz, Paulo prega libertação. Nas trevas, ele prendia. Na luz, ele, por intermédio do nome de Jesus, libertava. Aleluia, aleluia. Na luz, Paulo prega que Jesus é caminho, verdade e vida. Na luz, Paulo, ele vai ganhar almas para o reino de Deus, porque anteriormente, quando ele estava nas trevas, ele matava aqueles que faziam a vontade do Senhor. Na luz, Paulo, ele faz missões, e depois de Jesus, ele é o maior missionário. Na luz, ele é guiado pelo Espírito Santo, não é mais guiado pelas cartas que ele tinha na mão, em busca de prender aqueles que pregoavam o santo evangelho. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor, Ele te tirou das trevas, para que você venha ser luz, para que você venha fazer a diferença neste mundo de trevas e de corrupção. O Senhor, Ele te resgatou do lamaçal do pecado, te deu uma veste nova, Ele colocou um cântico novo em tua boca, para tão somente quando tu abrires ela, seja para bendizer o nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor te escolheu. O Senhor te tirou das trevas, para que tu propague a sua palavra. O Senhor te tirou das trevas, para que tu venha testemunhar acerca do evangelho dele. Eu quero dizer para você nesta noite: não te acovarde, não te esconda, porque o Senhor, Ele está indo em busca de você, e Ele quer fazer algo extraordinário em tua vida. Foi para isso que Ele te tirou das trevas, e Ele te trouxe para a sua luz. E aqui eu encerro com um texto sagrado, em 1 João capítulo 1, versículo de número 5 até o 7, que diz assim: e a mensagem de que dele ouvimos e vos pregamos esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se
se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andamos na luz, com Ele está a luz, temos plena comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus continue abençoando a sua igreja e nos dando a condição de continuar na luz. Deus abençoe. Irmão Neide, me desculpe o horário, irmão Neide. Quando eu olhei, já me perdoe, viu? Graças a Deus, irmãos, pela palavra que é a fonte de vida para todo aquele que crê, é a palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor esse trabalho, esse culto abençoado nesta noite, orando ao nosso Deus.